Olá, aqui é Emerson Pavoski e eu gostaria de compartilhar uma interpretação acerca da parábola dos 10 touros do Zen, porque eu tinha dificuldade de entendê-la, visto que ela vinha de uma cultura muito diferente, que aqui no Ocidente nós não temos, e hoje finalmente eu tive um insight sobre um entendimento, um vislumbre de como ela se explica. E eu gostaria de compartilhar com quem estiver disposto a assistir. Eu só vou substituir a imagem do menino e do touro por uma pessoa e um travesseiro. Essa pessoa vai querer olhar um travesseiro, ela olha um travesseiro e ela vai querer explicar o travesseiro. Para explicar o travesseiro, os seus olhos percebem algumas pistas, alguns sinais. Separei dois, no meu entendimento aqui, só para esclarecer. Ele é fofinho e ele tem um certo formato. Então ela olha esses sinais e cria uma teoria. Isso aqui tem cara de travesseiro. Parece um travesseiro. Ela associa na sua memória com aquilo que ela conhece como travesseiro. Olha aqueles sinais. Tem um quadro geral e ela entende que aquilo ali pode ser um travesseiro. Depois que ela entende que é um travesseiro, ela vai tentar argumentar, fundamentar essa teoria. Então ela vai lá, encosta, ele é fofinho, ele tem esse formato. Ela vai lá e verifica, ela dá base, ela sedimenta essa verdade. Mas é bem interessante que quando ela tenta explicar o objeto se desfaz. Veja que no primeiro momento ela estava experienciando o objeto. E quando tenta explicar o objeto, quebra o objeto em várias partes. Eu só separei em duas, mas ela poderia separar em mais. Eu separei, era um só travesseiro, era uma só experiência. Quando vai explicar, separa em ser fofo e ter um formato. Então, na explicação, o objeto em si é esquecido, ele se dissolve. Ele vira conceitos, mas o objeto em si ele vira só um conceito, ele fica deixado de lado. E a grande sacada, o ponto de virada é perceber que a explicação que você dá, a teoria que você dá para entender o objeto, ela foi ensinada. Em algum momento você aprendeu que é o que tem aquele formato e é fofo daquele jeito, chama-se travesseiro. O nome travesseiro associado a essas duas características. Outro organismo que entra em contato com aquele objeto vai chamá-lo de outra coisa. Por exemplo, um cachorro pequenininho. A gente entende que o travesseiro é para colocar a cabeça. O cachorro pequenininho consegue colocar o corpo inteiro. Se ele falasse, ele não ia chamar de travesseiro. Ia chamar de cama, porque é fofinho, mas vai o corpo inteiro. Ou seja, um mesmo objeto com percepções diferentes, tem conceitos diferentes. As verdades estão condicionadas à percepção e ao conhecimento do sujeito. As verdades não são fixas, não são só, elas até são sólidas, mas elas são condicionadas à realidade do observador. Para outro observador, é outra verdade. E esse entendimento faz você perceber que não tem só uma verdade. Todas as coisas, todas as explicações podem ser verdades. Todas são verdades. Só são outras verdades. E logo, não tem verdade. Não tem um único significado, todos os significados são construídos. Você volta àquela inocência básica. Você volta só para a experiência. Somente para o contato. Você se torna humilde e compreende. Bom, isso aqui é uma percepção minha, é minha interpretação. Não necessariamente é isso. Não necessariamente é aquilo. Você se desliga dos conceitos. Se desliga desse orgulho e da vaidade acerca de um entendimento. Você até aceita aquele entendimento, mas entende que ele é uma convenção, que ele foi construído. E trabalha a partir disso. Não é para negar e dizer que não existe. Mas dizer que não existe não, mas você não dá para provar que existe nem que não existe. Mas você continua lidando com aquilo, mas não assume aquilo
como um ponto fundamental, e sim como uma convenção, algo que foi aceito, mas que não necessariamente é, e se torna humilde, se torna pacífico, o seu coração se acalma. Então você consegue voltar à sua origem, voltar àquele plano, àquela linha reta, e entender o mundo com todas as possibilidades, infinitas possibilidades de todas as coisas. Tudo pode ser tudo, e tudo pode ser nada, e o nada pode ser tudo. Obrigado quem viu até aqui, e fiquem bem.